Com imagens cedidas pela CTV, Centro de Televisão Vaticano, acompanhamos a partir de agora o consistório público onde serão criados 20 novos cardeais. Aí o Papa Francisco chegando. Neste momento o Papa Francisco então se dirige ao Papa Emérito Bento XVI, num diálogo ali bastante interessante. Bastante expectativa com as palavras que serão dirigidas pelo Papa Francisco aos novos cardeais, neste momento em que o Papa vem pedindo a necessidade de uma igreja em saída, assim também como a necessidade da renovação do clero romano. Papa Francisco então se coloca diante do altar, diante de onde está o túmulo do apóstolo São Pedro. Neste momento, silenciamos o nosso coração para ouvir aquilo que Deus vai falar aos novos cardeais, à Igreja, através deste consistório. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Grazie a vobis. Cari fratelli cardinali. Amados irmãos cardeais, Quella cardinalizia a dignidade cardinalícia é certamente uma dignidade, mas não é honorífica. Assim indica o próprio nome cardeal, que evoca a carne. A junção cardinal principal não se trata, portanto, de algo acessório, decorativo, que faça pensar em uma honorificência, mas de um eixo, um ponto de apoio e movimento, essencial para a vida da comunidade. Vós sois junções cardinais e estáis incardinados na Igreja de Roma, que preside a Universal Assembleia da Caridade. Na Igreja, toda a presidência provém da caridade e deve ser exercida na caridade, e tem como fim a caridade. Também nisto, a Igreja que está em Roma desempenha uma função exemplar. Assim como ela preside na caridade, assim também cada igreja particular é chamada no seu âmbito a presidir a caridade na caridade. Por isso, penso que o hino da caridade da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, possa constituir a palavra orientadora para esta celebração e para o vosso ministério, de modo particular para aqueles de vós que hoje possam fazer parte do colégio cardinalício. E nos faz bem, a começar por mim e vós comigo, deixar-nos orientar pelas palavras inspiradoras do apóstolo Paulo, nomeadamente quando refere-se às características da caridade. E venha em nossa ajuda nessa escuta a Virgem Maria, nossa Mãe, que deu ao mundo aquele que é o caminho que ultrapassa todos os outros, Jesus, caridade encarnada. Que ela nos ajude e nos acolhe com esta palavra e nos siga sempre por este caminho e nos ajude com sua conduta humilde e terna de mãe, porque a caridade de dom de Deus cresce onde há humildade e ternura. Por isso São Paulo começa a nos dizer que a caridade é magnânima e benévola. Quanto mais se amplia a responsabilidade no serviço à Igreja, tanto mais se deve ampliar o coração, dilatando-se de acordo com a medida do coração de Cristo. A magnanimidade
é, em certo sentido, sinônimo da catolicidade. É saber amar sem limites, mas ao mesmo tempo fiéis às situações particulares e com os gestos concretos. Amar o que é grande sem negligenciar o que é pequeno. Amar as coisas pequenas no horizonte das grandes, porque saber amar com gestos benévolos. A benevolência é a intenção firme e constante de querer o bem sempre e para todos, incluindo aqueles que não nos amam. Depois o apóstolo diz que a caridade não é invejosa, não é arrogante nem orgulhosa. Com isto, é verdadeiramente um milagre da caridade, porque nós, seres humanos, todos somos inclinados à inveja, ao orgulho, por causa da nossa natureza ferida pelo pecado. E as próprias dignidades eclesiásticas não estão imunes desta tentação. Mas por isso mesmo, amados irmãos, pode sobressair ainda mais em nós a força divina da caridade, que transforma de tal modo o coração que já não és tu que vives, mas Cristo que vive em ti. E Jesus é todo amor. Além disso, a caridade não falta ao respeito, não procura o seu próprio interesse. Esses dois traços revelam que quem vive na caridade se descentralizou-se de si mesmo. A pessoa que vive autocentralizada inevitavelmente falta ao respeito e muitas vezes nem se dá conta disso, porque o respeito é precisamente a capacidade de ter em conta o outro, a sua dignidade, sua condição, as suas necessidades, que está autocentralizado e procura inevitavelmente o seu próprio interesse, parecendo-lhe isso normal, quase um dever. Tal interesse pode inclusivamente apresentar-se amantando como nobres revestimentos, mas por debaixo está sempre o próprio interesse. Ao contrário, a caridade descentraliza-se, situando-se num verdadeiro centro que é Cristo. Então sim, pode ser uma pessoa respeitadora e atenta aos bens dos outros. A caridade, diz Paulo, não se irrita, não se leva em conta o mal recebido. Ao pastor que vive em contato com as pessoas, não falta ocasiões para se irritar. E o risco de se irritar é talvez ainda maior nas relações entre nós. Irmãos, embora tenhamos efetivamente menos desculpa, também disto é a caridade, e é só a caridade que nos liberta. Liberta-nos do perigo de reagir impulsivamente, dizer e fazer coisas erradas, e, sobretudo, libertar-nos do risco mortal da ira retida, aninhada, no interior que leva a ter em conta os malefícios recebidos. Não, isto não é aceitável no homem da Igreja. Entretanto, se é possível desculpar uma indignação momentânea e imediatamente moderada, não se pode dizer ao mesmo rancor que Deus nos preserve e nos livre dele. A caridade, acrescenta o apóstolo Paulo, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Quem é chamado na igreja ao serviço
do governo deve ter um sentido tão forte de justiça que veja toda e qualquer injustiça como inaceitável, incluindo aquela que possa ser vantajosa para si mesmo ou para a Igreja. E ao mesmo tempo rejubila com a verdade. É uma bela expressão. O homem de Deus é alguém que vive fascinado pela verdade e que a encontra plenamente na palavra e na carne de Jesus Cristo. Ele é a fonte inesgotável de nossa alegria. Possa o povo de Deus encontrar sempre em nós a denúncia firme da injustiça e o serviço jubiloso da verdade. Por fim, a caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Temos aqui, em 4 palavras, um programa de vida espiritual e pastoral. O amor de Cristo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo permite-nos viver assim, ser assim, pessoas capazes de perdoar sempre, de dar sempre confiança, porque cheias de fé em Deus e capazes de infundir sempre esperança, porque cheias de esperança em Deus, pessoas que sabem suportar com paciência todas as situações e cada irmão e irmã em união com Jesus, que suportou com amor o peso de todos os nossos pecados. Amados irmãos, nada disto provém de nós, mas de Deus. Deus é amor e realiza tudo isto se formos dóceis à ação do seu Santo Espírito. Eis então como devemos ser incardinados e dóceis. Quanto mais estivermos incardinados na Igreja que está em Roma, tanto mais nós devemos nos tornar dóceis ao Espírito, porque a caridade possa dar forma e sentido a tudo o que somos e fazemos, incardinados na Igreja que preside na caridade e dóceis ao Espírito Santo que derrama os nossos corações ao amor de Deus. Assim seja. Com a realização deste consistório, fica agora composto de 227 novos cardeais. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dos 227 novos cardeais, 125 eleitores e 102 não eleitores. Papa Francisco aí novamente encontra com o Papa Emérito Bento XVI. E ficamos por aqui, com imagens cedidas pela CTV, Centro de Televisão Vaticano. Um abraço a todos e até o domingo com o Ângelos.
Amém.